Um casal de turistas foi agredido por comerciantes na praia de Porto de Galinhas, Pernambuco, após uma discussão sobre o preço de aluguel de cadeiras e guarda-sol. Segundo as vítimas, foi inicialmente combinado um valor, mas na hora de pagar o preço foi aumentado sem aviso prévio. A versão foi contestada pelos comerciantes. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão no Meteoro. Dai, vamos lá. História meio estranha. Me conta melhor isso. Pois é, Sofia, é uma história realmente muito estranha e é uma história com algumas camadas que a gente precisa começar a entender. Primeiro ponto, eu acho que é importante que a gente diga que, de fato, não é a primeira denúncia e é muito comum, sobretudo nesse período de verão, um período de alta demanda nas praias nordestinas, que as pessoas tenham preços variados na contratação ali de cadeiras, mesas, mas é isso, prática abusiva vai ser crime em qualquer lugar que acontecer, está errado, se está errado, tudo certo. No entanto, a gente tem aí uma denúncia desse casal, e aí tem uma questão que a gente precisa entender se de fato foi apenas uma agressão, quem começou, quem não começou, porque tem versões distintas sobre quem começou, e é um casal, são dois homens, então a gente precisa também compreender se de fato não teve a homofobia como um fator para toda essa confusão que aconteceu em Porto de Galinhas. Vou te pedir inicialmente, Sofia, por favor, para trazer a matéria do G1, em que inclusive as vítimas, né, até então as vítimas, falam o que aconteceu em Porto de Galinhas. Por favor. Falar de uma situação não tão legal, né, quando a gente comenta sobre turismo nessa época do ano. É que turistas de Mato Grosso foram agredidos na praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Essas imagens que foram enviadas para nós aqui na TV Globo mostram a confusão na praia. De acordo com testemunhas, os turistas foram cercados e agredidos por trabalhadores das barracas que atuam na beira-mar. O motivo teria sido um desentendimento na hora de pagar a conta. Dá para ver dezenas de homens trocando socos e pontapés na faixa de areia com este casal. Os salva-vidas tentaram conter os ânimos e colocaram o casal na viatura do Corpo de Bombeiros. As agressões duraram mais ou menos uns 10 minutos, uma covardia. Os turistas ainda estão no município de Ipojuca, onde fica localizada a praia de Porto de Galinhas. E aí, numa rede social, eles disseram que estão assustados, muito decepcionados também, já que eles planejaram essa viagem de férias durante 6 meses. Fomos abordados por um rapaz logo no início da praia, oferecendo, né, o trabalho dele de barraca e cadeira. Combinamos um valor inicialmente e quando nós fomos pagar a conta, o valor era outro. Nós questionamos, eu falei, cara, não foi esse valor que você havia combinado com a gente? Estavam cobrando quase o dobro. Quase o dobro do valor. Eu falei, não, né? Eu falei, não, eu não vou pagar o valor que a gente tinha combinado. Ele, sim, você vai pagar sim, você vai pagar esse valor. Já passou a mão na cadeira e jogou em mim, e eu tentei me defender, já me jogaram no chão. Quando eu me dei conta, não era nenhum nem dois, tinha uns 10, 15 em cima da gente, batendo na gente. Olha a situação que tá meu rosto está completamente danificado, toda a lateral do meu corpo aqui tá machucada, porque eles bateram muito em mim. O Cleiton, meu companheiro, ele saiu correndo, ele conseguiu se escapar, tinha aproximadamente uns 30 já mais ou menos nesse momento. Avistamos o salva-vidas, né, que estava logo próximo da gente, ele conseguiu pedir ajuda para salva-vidas, e nesse momento eu consegui sair do chão também, né, e eles me batendo, né, de todas as formas, com cadeira, com soco, com pontapés, enfim, consegui sair correndo, pedindo ajuda, gritando, entrando entre as barracas, pedindo ajuda, e graças a Deus, graças também ao salva-vidas, quero aqui também humildemente agradecer a eles, né, porque se não fosse eles, essa hora a gente estaria morto. Já se perde a razão quando você vê ali mais de 10 pessoas contra... Dois. E é exatamente isso, né, Sofia? A gente, independente do que tenha acontecido, se o valor, a gente precisa chamar assim de covardia, se o valor foi diferente do acordado, chama a polícia, não precisa ir para a violência física, resolve na delegacia, tem vários outros meios aí para você tentar resolver uma questão que, nesse caso, era possível resolver só no diálogo.
A gente teve, logicamente, repercussão sobre o que aconteceu, explicação da governadora do estado, que chamou o caso de absurdo, e algumas outras questões aí que envolveram essa agressão. Mas, primeiro, Sofia, os dois turistas, eles falam, né, que eles foram tratados como se fosse lixo. E eu acho que isso já é muito forte, porque é uma repercussão extremamente negativa para uma cidade que tem uma paisagem belíssima, uma região que é belíssima e que é uma região turística. Então, existe uma comunidade que vive daquilo, que lucra com aquilo. A gente tem, eu vou te pedir para colocar a matéria também do G1, Sophie, na tela, que a gente tem a aqui a informação de mais de 10 barraqueiros que espancaram turistas em Porto de Galinhas são identificados e a governadora disse que é um crime grave. A gente teve algumas notas que foram emitidas, aqui a matéria fala que o governo de Pernambuco publicou nota afirmando que está acompanhando o caso dos 2 turistas de Mato Grosso que foram espancados por comerciantes. O comunicado divulgado no Instagram do Estado nesta segunda-feira, dia 29, afirma que parte dos agressores já foi identificada e até o momento, entre aspas, né, até o momento, 14 pessoas já foram identificadas e será agora aberto o inquérito, que eu acho que é o mínimo que a prefeitura, de fato, deveria fazer. A gente tem outras informações aqui, que é o seguinte, entre aspas, que foi dito pela governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, do PSD. Ano que vem a gente vai falar muito da Raquel Lira, possivelmente, é uma gestão bem complicada, a gestão de Raquel Lira. E, entre aspas, o que ela diz é o seguinte: esse é um fato que precisa atuar junto à prefeitura e à polícia. E o diálogo sempre com a prefeitura para que haja, de fato, o ordenamento do comércio e que a gente não tenha incidentes mais acontecendo. Incidentes não, crime acontecendo como esse que aconteceu aqui. E perfeito, de fato, a agressão é crime. Outras notas também foram emitidas, mas a gente tem um caso, um ponto, que é o jeito que ficou o rosto de um dos rapazes que foi agredido. Os valores da cadeira, quando eles chegaram, seriam um valor de R$ 50. E depois, segundo o casal, o valor teria passado para R$ 80. Ok, que é um lugar turístico. Aqui em Salvador, Sofia, a média de cadeira já é R$ 20, que eu já acho um valor, inclusive, alto, a depender do local. Agora, imagine você pagar R$ 50 só para você chegar e sentar naquela cadeira. E depois esse valor ainda dobra, né, praticamente dobra, né, porque foi para R$ 80. E se você questionar, e aí o que eles informam é que mais de 30 pessoas foram para cima deles após a agressão, depois que eles questionaram esse valor de cadeiras. A barraqueira que atendeu o casal nega e diz que eles começaram a briga. Independente do que tenha acontecido, né? Quem começou a briga, mais de 30 pessoas para cima de 2, de fato, é covardia. Se o casal começou a briga, era só tentar segurar ali, chamar a polícia e pronto, gente. Enfim, é a minha opinião, Sofia. Eu acho realmente desastroso esse tipo de conduta, uma conduta violenta para lidar com qualquer tipo de conflito. As pessoas não estão mais sabendo lidar com conflitos e o resultado está sendo isso aí. A gente, logicamente, vai esperar que as autoridades apurem, de fato, o que aconteceu como um todo, mas, além do bom senso dos comerciantes, que sim, tem que lucrar, isso é inquestionável, mas que seja mantido ali uma prática respeitosa. Não se pode cobrar um valor, primeiramente, depois cobrar outro. Se cobrou R$ 50 ou cobrou R$ 80, senta quem quer, segue a sua vida. Inclusive, eu acho válido também ter valores que são cobrados a mais, a depender do lugar. São lugares que realmente são caros, mas as pessoas também precisam se manter ali. Então, você vai se você pode ir, sabe? Você pode ter outras opções, você pode curtir em outros lugares. Isso é uma coisa, mas prática abusiva de preço, não. Anunciar um preço e cobrar outro, não. Isso aí já realmente é extremamente delicado e sim é previsto como crime. Então é preciso que a polícia, que as autoridades identifiquem o que aconteceu, porque a vida não está fácil para ninguém. E os comerciantes merecem respeito também, porque não é tranquilo, não é fácil trabalhar o dia inteiro embaixo do sol escaldante para prestar um melhor serviço. E os comerciantes precisam ser respeitados por isso, mas o turista e os frequentadores ali também precisam ser respeitados. É isso, Sophie. Pois é, a gente tem a versão de um lado, a versão do outro, né? Inclusive, vamos colocar aqui a versão do outro lado.
faz parte do jornalismo, gente. Tem dois lados, né? Então aqui a gente vai apresentar o nosso. Primeiro eu queria deixar claro, velho, que não existe cúmulo algum sobre homofobia. Não foi um caso de homofobia. Os caras estão tentando atrelar isso aí na história e não foi isso. O resumo da história foi mais ou menos esse. Esse aqui é o companheiro Eduardo, tá? Foi ele que abordou o cara lá de cima, veio explicando que o aluguel da estrutura custava R$80, que tinha que comer e tal. Aparentemente os caras estavam embriagados, eles estavam com outro litro de uísque. Tá, com 2 litros de uísque. E, ok, chegaram aqui, sentaram e tal. E assim, houve um rapazinho. E eu trouxe o cardápio pra falar ao cara sobre valor e tal. Nesse desentendimento que teria que pagar os guarda-sóis, ele falou que não ia pagar nada. Nada. Porque aqui era um lugar público e ele não ia pagar nada. Nada. Aí quando você questionou que teria que pagar, o que foi que ele fez com você, Dinho? Ele me agrediu, deu um mata-leão em mim. Quando ele tinha, primeiro ele deu uma tapa no teu Tapa rosto, no meu no rosto, cardápio. no cardápio, depois deu um Foi na mata-leão. hora que você o empurrou. Depois que você empurrou, ele aplicou um golpe de jiu-jitsu em você. Ele deu um mata-leão no Aí eu Dinho. tava apagado no chão, os meninos foram me Fizeram socorrer. criar um cúmulo aí sobre homofobia e tal. Gente, não houve isso. Eu quero deixar claro que a gente adora o público homossexual. Inclusive, acho que todo mundo aqui vai falar por uma boca só. É o melhor público, é o público que gasta, que consome. Velho, a galera é super gente boa. Não houve nenhum lance de homofobia. Não houve. A história... Ok, então esse aí é o lado dos barraqueiros. Comerciante. Isso. Perfeito, daí barraqueiros para dar outra conotação que a gente não quer dar aqui. Tem razão. Dos comerciantes. Perfeito, daí. Agora, assim, a gente, na prática, no momento, a gente tem o que diz um lado, o que diz o outro. O ponto é, mesmo se o lado dos comerciantes foi 100% correto, ainda não justifica aquela imagem. Porque, ok, eles agrediram primeiro, os outros foram lá salvar. Ok, a partir do momento que os caras subiram ali em cima do negócio dos bombeiros, da caminhonete dos bombeiros, como a gente viu lá, não fazia mais sentido continuar a agressão. A partir dali era chamar a polícia e responsabilizar os caras. Não dava nem pra dizer que aquilo é legítima defesa. Porque eu até entendo... Ah, não, eles deram um mata-leão no nosso amigo, a gente foi lá salvar o cara, então a gente tava falando aí de legítima defesa. Tá, mas o que a gente viu naquela imagem do que aconteceu depois, aquilo não é legítima defesa. Então vai ficar muito difícil os comerciantes conseguirem fazer colar a versão deles depois daquelas imagens. Passou do ponto, mesmo se eles tivessem razão, e tivessem falado o preço certo, e tivessem... Não sabemos. Pode ser que seja verdade. Eles falaram o preço certo. Os caras falaram que não iam pagar e agrediram o colega deles. Ok, vocês vão fazer o que for necessário pra salvar o colega de vocês. Ok, não vou discordar disso. Eu também faria. Agora, precisa 10 irem pra cima de um com os bombeiros já dizendo, não, para, gente, para. Não dá. E você vê, os caras continuam. Não dá pra justificar aquilo. Enfim. E daí o pessoal tá aqui no chat dizendo só que o único machucado foi o turista. Muito estranho. Não, até entendo que o único machucado tenha sido ele porque era 10 contra 2, né? Óbvio que só, é óbvio que só ele ia sair machucado dessa história. Enfim. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.